Tambores. Funcionar o negócio. Agora vai. Action. E aí? Salve, salve, família. Salve, salve, família. Os cabeçudos da internet. Deixa eu ver. Estamos Vamos on? lá. Chegamos on? Na Twitch deu certo. Vamos ver aqui no YouTube. YouTube também. Maravilha, agora vai. Estamos na rede. Eu também dei uma geral aqui, agora virei minha escrivaninha, pois Ah, gostei. Eu sou calmo. esse é o meu mantra que eu criei. Eu sou presente. Eu sou paz. Forte, hein? Tem um pouco disso, né, daquilo que você repete, né, e vai entrando em você de alguma forma. É muito louco. Tem alguma experiência já com mantras na aula lá? E algumas Tem dentro algum que você gosta do... mais? Tem que eu gosto mais. Tem alguns que eu gosto mais, sim. É que hoje em dia tem a tradução, né, do mantra, ou digamos, o mantra, como você está dizendo, né, numa uma língua viva, podemos falar que é aceito que é um mantra, mas o mantra dentro do yoga mais ortodoxo tem que ser de uma língua morta. Então, mesmo que você não saiba o significado, é pouco importante porque o efeito físico e bioenergético, por se dizer, é o que vai estabelecer aquilo que é suposto. E tem uns mais loucos, outros mais tranquilos. E hoje em dia não, uns anos atrás aí, os caras já começaram a estudar a vibração do som na física. Mas até apareceu no meu feed esses dias o On, quando ele vibrava o On e jogava lá as arinhas para ver qual forma geométrica formava. Eram círculos dentro de círculos. E Que massa. dizem que o On é o som primitivo, né? Então dá para Primeiro som do associar, universo. dá para associar com uma explosão ou uma coisa do gênero. Interessante, E né? pronto. É. Eu Comigo já fiz costuma algumas também tá. meditações É? Como foi? com o Om, assim. Cara, eu acho que de todos os mantras é o que mais dá alguma coisa, assim. Porque parece que ele te joga num lugar assim mesmo, que não tem repetição, né? De outras palavras, que nem você falou que você não sabe o significado, mas você tá repetindo, né? O Om, e essa vibração te concentra mais, assim, né? Te dá mais um foco, assim, e te coloca em outro lugar mesmo. Acho que a música tem muito disso, né, cara? Schopenhauer falava bastante da música, assim, né? De ela mexer muito forte com o seu sentimento, assim. Ela tem a potência de te jogar em lugares que só ela é capaz, assim, né? Tipo, às vezes você consegue experimentar uma emoção com uma arte, uma poesia, alguma coisa, mas a música é a que tem mais próxima ao que a gente sente, assim, né? Irado. E muito massa, né? Faz sentido Muito quando você massa. tá ouvindo um concerto lá, você tem uma experiência, ou sei lá, você tá ouvindo um funk, você tem outro. É. E
e até o que a gente quer ou não quer vibrar ou pensar, né? Qual que é a qualidade das coisas que a gente tem escutado para os objetivos que temos no momento. Sim. É, É, sei lá, tem gente que gosta de estudar com música, e daí tem eu sou um algumas músicas deles. que predispõem isso. Cara, eu acho que se não fosse a música, eu não tinha me formado, cara. Exagerando um pouco, né, aqui, mas parece que eu fiquei viciado, cara. Se eu pego um livro pra ler, algum texto que eu preciso, tipo, focar, assim, sabe? Se eu, se eu não ponho uma música, parece que eu não consigo, assim. Eu tenho até um princípio de TDAH, assim, que você começa a ler e volta, volta. Aí com a música parece que você, tipo, entra num flow, assim, e não sai dele, assim. É bem interessante, cara. Tem gente que não E consegue. que tipo de música? Pois é. E que tipo de música faz sentido pra ti, pra estudar, pra ler, pra... Cara, muitas vezes música eletrônica mais porque não tem voz, né? E mas eu deixo ela muito baixa, assim, né? Só pra não atrapalhar também, né? Tem isso. E às vezes eu coloco playlists no YouTube de lo-fi ou aquelas frequências neurais, assim, né? De estudo. É só um zumbido, assim. Tem um É muito louco quando você fica muito tempo nisso, cara. Você tira o fone assim, você parece que saiu de uma caverna, assim. Não sei se você já teve essa experiência, assim. com esses de para estudar e ler, não, mas praticando já. Que massa. As as mais evidentes na lembrança geralmente estão associadas com músicas épicas. Então, uma prática que você fica com os olhos fechados e o professor está só introduzindo e dando os comandos, você vai só apreciando e fazendo aquilo, tipo, presente mesmo, observando. E essa música e as músicas tipo Interestelar da vida, essas músicas com composições geniais, às vezes épicas ou não épicas, com uma técnica associada de força, flexibilidade ou algum gatilho emocional para transformação interna, já me fez viajar muito, assim, e acho que foi mesmo importante para conseguir ter aquele foco emocional, como você falou, né? O foco emocional e mental associados com, Uhum. com o físico, tudo associado. Que massa. Eu lembro que tinha dois momentos na prática, que era a parte dos mantras, né? Que realmente você fazia a repetição ali, né? Eu gostava daquele o Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. E depois tem a parte do Yoga Nidra, né? Que também tem um pouco, né? De música, assim. Lembro que você colocava, às vezes, sua música, Sim, ou às vezes você vai orientando o que fazer ali, né? sim. É. Na época que a gente praticava não tinha Spotify. Hoje em dia já dá pra botar música em tudo. Fica muito mais fácil. Verdade. Acho que vale a pena você falar um pouco isso. Eu acho que é interessante falar esses 8 passos, que eu esqueci o nome disso, mas do yoga mais ortodoxo, assim, né? E quais são eles e tal. Porque tem uma ligação com a meditação, né? Para você chegar lá na meditação mais alto potencial. Exato. Dizem que a meditação, na verdade, é uma técnica do yoga. Não está desassociado. E yoga é uma ferramenta que leva ao estado meditativo e estados superiores à meditação. Esse é o objetivo do yoga prático, assim, né, do yoga em ti. E daí tem alguns conjuntos de técnicas que costumam compor essa prática. Os nomes geralmente são em sânscrito, não tem muita. Existe uma. Dá para pegar um gesto.
uma tradução mais literal, mas mesmo assim não tem uma só palavra que defina o que aquilo quer dizer. Tá muito fora da Mas nossa. pode falar em sânscrito, eu acho que é legal também de conhecer. Ah, legal. O primeiro, então, é o mudra, que são gestos reflexológicos, magnéticos e simbólicos feitos com as mãos. E depois vem o puja, que é Esqui, uma né? Tem espécie de... esqui. Esse aí é muito normal. Esse Esse aqui. aí, olha lá o Esse eu cara. gostava bastante. Esse aqui era É massa. verdade. Dá um E power, não é? aí tem aquele. Não sei se você vai pegar aqui, assim, né? Que você vai meditando, assim. Sim, também existe esse. Exatamente. E Sobre isso, desculpa te cortar aí, mas eu tive uma vez um insight que parece meio bizarro, né? Você fazia uma parada com a mão, assim, você vai sentir uma coisa diferente, né? Você fazendo uma magia, uma bruxaria. exato. Mas, cara, a gente tem muito disso, só que no dia a dia, só que a gente não percebe, né? Tipo, beleza, isso é um gesto universal, né? O ok, que também pode ser, Sim, né? E o símbolo da cruz, né? Você fazer assim, você tá querendo sim, espantar os maus aí. Então é muito disso. Eu acho que é um construto social, né? Que tá ali no inconsciente coletivo, né? E exato. como você falou, né? Da própria língua morta, né? Isso daí fez sentido bastante para um tipo de povo que sei lá, originou os mudras ali, né? Na hora das concentrações deles. Então, eu acho que ele se conecta com esse lugar aí, né? Muito bom. Inclusive, de novo apareceu no meu feed, né? Sempre puxando esse gancho, daquele italiano que, que viralizou, né? Que é o maior influenciador do mundo, que faz o, Ah, sabe? sim. Ele foi entrevistado Caleb, pelo, não sei, não lembro o nome dele. não fazia ideia o nome dele. Eu tô falando merda, mas. Deve ser algo assim, sim. E daí ele estava sendo entrevistado pelo Danilo Gentili e o Danilo estava perguntando como que ele chegou nesse gesto, não é? E fez uma reflexão que, tipo, às vezes um determinado gesto em uma cultura pode ser bom, em outra pode ser uma ofensa muito grande. E Né? ele conseguiu fazer um gesto que é, tipo, completamente neutro e inofensivo, digamos assim. E daí ele falou que simplesmente no primeiro vídeo que viralizou, que alguém fazendo alguma coisa, tipo, absurda com uma banana, sei lá, cortando com uma faca. Ele tirou a banana, não sabia como terminar o vídeo, fez, tipo, foi completamente normal, não é? Uhum. Intuitivo, sei lá, veio dali, né? Não, não tem como. Não foi por A mais Explicar, B, né? veio. Exato. E de fato tem muito disso, né? Antes de provavelmente termos uma língua falada e sons, né, para nos comunicar como sapiens ou antes disso, provavelmente usávamos algo parecido com gestos ou uma Verdade. junção de gestos e sons, Eu e isso estudei ainda é Libras então, na que legal. universidade, cara. E é uma experiência muito interessante, cara. Muito interessante. Você se comunicar com a mão, assim. Você fazer algo, tá ligado? E isso tá querendo dizer alguma coisa pra pessoa e ela volta isso pra você sem pronunciar nada, cara. Cara, é genial, velho. Achei muito massa, assim. É muito difícil. Imagino. Porque é como aprender um alfabeto novo, né, cara? Sim, Uma língua nova, né? sim. Eu também descobri que tem diferença entre Libras. Em a Libra, tipo, a mesma linguagem de sinais americano não é o mesmo do Brasil, que não é o mesmo da Europa. Então, isso foi uma Uau, não fazia curiosidade bem ideia. interessante. É, né? Eu Achava achei que que era era universal. universal. Aham. Pois é. E muda, né? Isso é bem Uau. interessante.
Então tem um cara que fala em Libras com um brasileiro, outro estadunidense, outro, Aham. sei lá, judeu. Que engraçado, cara. É, Muito deve ter louco. algum, tipo, talvez as letras, né? Alguma coisa parecida, né? Mas Libras não é só as letras, né? Você faz um movimento, assim, você quer dizer, tem muita da expressão também. Tipo, se você faz assim, você tá querendo dizer. Às vezes você faz o mesmo movimento, mas você faz com uma outra cara, quer dizer outra coisa. É muito Uau, massa, cara. muito massa mesmo. Imagina se alguém falar, você tá falando com sotaque, por exemplo. É de tal lugar. Verdade. Aham, deve ser isso. Que louco. Algo nesse sentido, né? Eu ia falar alguma coisa associada a isso e me fugiu. É, eu te Então, cortei, foi é. mal. Não, não, que isso. Fugiu no flow. Eu segui ele recentemente, cara. Eu esqueci. Por isso que eu tenho uma coisa na cabeça. Alguma coisa com o cara. Mas é muito bom. Ah, e eu vi essa parte dessa entrevista, né? E aí o Danilo Gentili falou pra ele, fala outra coisa em português. Ele falou receba, que é também outra figura da internet, né, cara? Que você não Pois é. consegue explicar, né? Como que chegou tão longe assim. Pois é. Tem alguma coisa ali que é um pouco universal na nossa natureza, né? Independente se decidimos nos dividir entre nações continentais ou territoriais e no fundo, merdas, né? Que, qual que é a Entretenimento, né? diferença? É. E, de fato, é engraçado perceber que tem algumas coisas que conseguem ser bem neutras, universais, e os gestos estão ali em algum lugar. Os gestos, as expressões corporais. Ah, lembrei. Tem uma amiga que vem das artes, ela é cientista, mas ela fez muito tempo performance. E, cara, ela é a pessoa mais comunicativa que eu conheço, e não é pelas palavras, mas ela tá, o tempo todo que ela tá falando, ela tá usando as mãos, tá usando o corpo, tá usando as expressões faciais. Tipo, eu acho que é muito fácil ficar olhando pra ela e entretido, sabe? Não é uma pessoa que fica ali, tipo, muito simplesmente parada, falando as palavras, muito assertiva, só palavras. E daí, tipo, tua consciência, chato, e começa a Hum, dar voltas, né? E ela tá usando as mãos e tá se expressando com o corpo e com o rosto, aquela comunicação não verbal. E isso torna-a muito atraente no sentido de fácil e bom e querer chegar perto dela, entender, conhecê-la. E ela é uma pessoa sensacional, mas isso uhum. ainda favorece de alguma forma. E me veio esse ponto. Eu super acho engraçado quando eu tô falando com ela, ela tá se expressando e tal. E eu, tipo, meu, acho divertido qualquer coisa que ela tá falando. É divertido. Falar com a mão. E é fácil focar. É, falta falar com as mãos. Muito massa, né? Tem um É, magnetismo, assim, também. E exato. que eu penso, né? Às vezes eu sou de fazer um pouco de gesto, assim. E, mas não muito, né? Mas quando eu fazia rodas de conversas, assim, eu lembro que eu usava um pouco as mãos, assim, pra, sei lá, expressar alguma coisa. E eu percebia o olhar das pessoas indo, assim, né? E, Boa. e aí, cara, eu acho que vira realmente é um jogo ali de estratégia de comunicação, né? De como você atingia aquele público, assim, a forma como você. Exato. Hoje em dia já tem muita coisa estudada e você pode se aprimorar nisso, né? Se teu objetivo é conseguir chegar nas pessoas. É Sim. engraçado mesmo como uma coisa bem dita, mesmo que seja uma grande mentira, pode parecer verdade. No caso dos políticos, assim, eles treinam tanto, provavelmente tem especialistas que ajudam tanto, que parece que tudo que os caras falam é credível, assim, né? Se você se É. deixa fluir, meu, nossa, esse cara é legal.
Ou não também, não é? Ele pode ser um cara super credível e tá falando de uma forma completamente errada. E daí, tipo, É. não, sai fora. Falando, se expressando com as mãos e tudo. Eu lembrei agora que tem um conceito que se chama parresia. Um conceito grego filosófico, assim, que é essa capacidade de comunicação mesmo. Assim. Então, você vê que a gente está falando coisa aqui que já falaram muito. É bem isso que a gente está falando, assim, é o poder da comunicação, de convencimento, né, que um filósofo teria que ter, assim, também, né? Na hora que ele está confrontando as ideias do outro. E, Que louco. Não basta o argumento, então, né? Preciso chegar no... sim. E não é uma coisa Fala meio. mais disso. Eu acho que tem dois lugares aqui, né? Que você até começou a falar aí de o bom comunicador e o bom comunicador falando merda. Que eu acho que tem diferença, né? Tipo, o bom comunicador falando uma coisa muito boa e te mostrando uma verdade ali que realmente faz sentido, né? E tem o bom comunicador que tá querendo te manipular, né? E é perigoso isso, né? A gente tem casos aí na Total. história que, tipo, sei lá, Hitler, né? Muitos livros de marketing foram baseados, né, estudando a comunicação de Hitler ali, E como mesmo. Gênio até na comunicação, é. O que você temos vê. a aprender E, com Hitler, imagina. e o cara foi um maior destruidor, um dos maiores destruidores, né, da humanidade. Parece um contrassenso, né? E quem O poder dessa teve. comunicação, né? É. E hoje em dia tá mais potente isso, né? Porque não basta o cara dizer uma coisa na internet que faça sentido de uma forma bem colocada ou uma transmissão na televisão. Hoje em dia tem muitas, sei lá, músicas e daí aproximação da câmera e efeito, né? Uhum. Tipo a viralização dos vídeos rápidos, acho que fala muito disso, né? Às vezes o cara tá falando uma coisa e já vem aquela música que você sabe que tá associando alguma coisa no teu inconsciente muito rápido e mais uma imagem qualquer e pá, nossa, tu já fica vidrado ali em 30 segundos. Muito foda isso, né, cara? Nossa É, senhora. Se você para pra pensar, é tipo muito forte. A gente via assim, né, os programas de TV e as propagandas assim, quando eu tava criando, quando eu era criança e começando a crescer, eu ouvia falar dessa manipulação, daquelas mensagens subliminares, né, que piscava assim bem rápido assim, né, da Jequiti lá. sim, E a gente ficava, meu Deus do Jequiti. céu, que bizarro, esses caras aí são Uhum. tudo uns cuzão. Aí hoje fica uma hora no Instagram, assim, no TikTok. Exato, Sendo exato. totalmente manipulado ali pelos sons, pelas imagens, né? Muito bizarro isso. A gente É muito. cai nas armadilhas, né? E muito engraçado também quando a gente, só terminando assim, né, que a gente olha sempre para a geração para trás, né? E fala assim, meu tempo era diferente, isso daí não acontecia, isso daí era, as coisas eram muito mais, enfim, né? Melhores ou piores, né? E a gente acaba tipo fazendo as mesmas coisas. Yeah. E melhoradas às vezes. Ouvi dizer, não sei se não fui pesquisar se é fato ou não, que essa influência que teve ali por um cara, sei lá quem, dos Estados Unidos, que falou para todo mundo que se introduzisse essas mensagens subliminares nos filmes e assim, que teu cérebro captava aquilo, mesmo que se fosse um detalhe, e aquilo ia ter uma influência em massa. Anos depois foi se descobrir que na verdade não, mas de fato houve toda uma revolução achando que aquilo existia e depois uma Caramba. revolta nossa, né? Tipo, pô, esses cuzões aí que, tipo, nesse apocalíptico, esses caras do marketing aí são todos maus, ou sei lá o que pode se Uhum. falar disso. Mas realmente agora
O fato é que a psicologia está muito envolvida com a publicidade, com o marketing. Todo mundo tem acesso, ou a maioria das pessoas tem acesso a isso, e as pessoas têm que se informar e se munir bem, né? Senão, para quem já é esclarecido, é altamente manipulável. Imagina para Uhum, quem não é. sim. As crianças, né, cara? Muito disso, né, é, a gente são umas gerações que a gente viveu um período sem celular, né? Sem internet e tal. E as crianças que nascem hoje são, tipo, não conhecem esse mundo, né? De fora da internet. Tipo, antes, sei lá, eu ia pro colégio, daí depois do colégio, eu ia falar com o meu amiguinho no outro dia, tá ligado? Ou, Sim, sei lá, eu teria que voltar pro colégio pra jogar bola ali e tal. Mas sim, hoje, tipo, cara, é uma onisciência, assim, né? Você quer falar com alguém, você manda uma mensagem, tipo, totalmente diferente a forma da pessoa ver como ela se expressa, como ela tem retorno, né? Às vezes, pô, você tem uma conta lá, ela não te dá engajamento, como isso faz mal pra pessoa, tipo, porra, não consigo, sabe, não consigo fazer que as pessoas me olhem, me prestem atenção no que eu falo, sabe, tipo, é muito louco isso, né? A percepção da mente humana mesmo, né? Como ela vai mesmo, se formando a partir dessas interações, né, com a tecnologia. mesmo. De fato, nós somos muito sociais e precisamos dessas aprovações sociais, principalmente na adolescência e talvez na infância também. E não tê-la ou tê-la pode gerar alguns distúrbios, imagino eu, nas nossas personalidades. E talvez daqui a uns anos vamos poder estudar um pouco melhor, né? Ou alguém já tenha estudado, ou esteja estudando e possa nos dizer quais são os resultados. Isso é muito louco. É muito louco porque se torna é uma via fácil, né, de tipo dar atenção para a criança sem dar atenção, né? Tipo, ela tá chorando lá e você tem que fazer outras coisas. E aí, tipo, o que você faz? Dá um celular pra ela e ela para na hora, tá ligado? E aí, tipo, pensa todo dia assim, você tá educando a criança a ela, né, resolver as coisas a partir do celular ali, né? Da Muito atenção louco. dela, né? E a atenção dela totalmente. Se ela tá num shorts, se você dá shorts pra uma criança, cara, né? Ou com um Reels ali, um TikTok, cara, você tá uma, sei lá, você tá... pior que dá droga pra ela. Pois é, Muito louco, né? é muito louco. Muito, muito. E isso me lembrou de duas coisas. Uma que vai associar com a outra é o Elon Musk falando. Uma entrevista perguntaram para ele sobre virarmos androids, né? Já tem ali os projetos dos chips e já tem algumas coisas bem avançadas. Provavelmente tem muito mais do que a gente sabe, Com do que chega a certeza. público. Yeah. E ele falou que sim, e que no fundo nós só somos androids, nós já somos androids, mas com um poder muito baixo, porque hoje em dia, cara, teu telefone é uma extensão de você, e daí teu telefone tem um fone que é uma extensão de você também, e as coisas vão se somando, né? Não sei se alguém já tem, algumas pessoas já devem ter os tênis inteligentes, e mais o relógio, e assim vai. E vai virando mesmo uma cena de estamos em realidades simultâneas, paralelas, androides. E daí, esses dias eu vi que na China, os caras. Não sei se você já usou aqueles aparelhos que medem as ondas cerebrais. E é até Não, um mas link eu queria legal com a muito. meditação. Eu também não tive a oportunidade, mas alguns colegas já fizeram muito isso, então tive assim um contato próximo. E de fato, tipo, aquilo consegue medir aquelas ondas básicas, né, de alfa, enfim.
não vou entrar fundo, mas o quanto você está Uhum. concentrado ou não. E daí na China diz que nas escolas, diz não, a entrevista mostra que nas escolas os alunos já têm uma ceninha parecida com Caraca. isso, com uma luzinha, com uma cena de LED. E cada luz corresponde à frequência de como aquela pessoa, aquela criança está no momento, tipo, concentrada, dispersa, e outras coisas. E daí o professor tem um tablet ali, tem um computador, enquanto ele está da aula, gerando os dados da produtividade de cada um e saber como que cada um tá, e que isso já está sendo enviado para o telefone dos pais. Meu Deus, que bizarro, velho. Bizarro mesmo. E ao mesmo tempo eu acho legal. É bizarro. Claro que é tipo uma curiosidade do novo, e, tipo, caralho, que interessante. Mas também não sei os pontos negativos, enfim. Talvez seja Sim. uma conversa interessante para se ter. É uma robotização do ser humano, né? Total, Tipo, cara. Então, o Elo diz que é como se fosse. E é engraçado porque a gente usa esse exemplo na meditação, que é como se fosse um cano. A internet, hoje nós temos acesso por um pequeno canudo, assim, tá? O jorro de informações. Em algum momento, quando tiver mais, né, chips e merdas assim, vai ser como ter um cano grande, ou assim, ou você mergulhar inteiro nas informações. Não vai ter muita diferença, né? A gente ainda está uhum. limitado, segundo ele, né, tendo que pegar um telefone e tal. Tem uma carne Enfim, humana, tem um osso, assim, né? Que diferencia da minha mente. Que eu não sou só informação, sou matéria também, né? e Que daí o teu doideira, né? cérebro lendo se você pode enganar teu cérebro, né? Aquela informação que chega pro teu cérebro, sei lá, você pode ter um braço a mais, teu cérebro lê o braço a mais, ou não Cara, ter mas um braço, é, é enfim. tipo, a desculpa deles é que é essa, né? Não, vamos consertar os paraplégicos, A desculpa, mas exato. essa é a, tipo assim, lógico que quem tem a deficiência, não sei o termo certo, né? Mas, ou quem tem ausência dos membros, né? Essa pessoa vai ser muito beneficiada, né? Se ela quiser, né? Mas acho que é um pouco de ética, né? A bioética, né? Você tá enxergar os limites e as consequências, né, dessas ações, assim, né? Então, tipo, você pode tanto ajudar a pessoa que tá sem a possibilidade de se locomover, como produzir um super-humano, tá ligado? Como você só, tipo, e quem se beneficia é quem tem dinheiro, né? Quem pode ter esse recurso. Aí você começa a entrar numa escala de, tipo, seleção artificial, sei lá, se é o termo certo, né? Sim, Mas entendi. de, tipo, agora pais que só querem super-humanos, filhos super-humanos, tá ligado? Ou eles mesmos se Sim, tornar super-humanos. E aí, quem é só humano agora se ferrou, tá ligado? exato. E é louco, o Harari diz isso no Homo Deus, né? Aquele É, historiador do Sapiens. O Sapiens fala do passado, os 21 lições do século XXI no presente e o Homo Deus do futuro. E é exatamente isso que você falou que ele disse, né? Que vai chegar um momento que, se você já vão ter clínicas especializadas, e quando você for ter um filho, um casal for ter um filho, ou se tiver que acessar os médicos assim, você vai ter a opção de ter um melhoramento. Então, se você vai ter um filho, por que não escolher o código genético que vai corresponder a ele ter mais inteligência, mais sucesso nos esportes, ter determinadas condições fisionômicas que podem favorecê-lo ou não, ou livrá-lo de doenças, né? Torná-lo mais saudável, uhum, simplesmente. E que isso haverá de se tornar tão normal que uma pessoa que não possa se beneficiar disso vai estar na desvantagem. E aí os caras chegando, vamos estar chegando, nos aproximando do nível de Deus, assim.
entre aspas. Entendi. Que loucura, né? De fato, isso está acontecendo, cara. Cara, eu acho que, A tipo medicina. assim. Não, o que eu pensei é assim que é muito difícil você parar a tecnologia, né? Parar a evolução, assim, né? Tipo, o que eu consigo visualizar é você, tipo, realmente se concentrar na melhor forma daquilo não dar merda de uma forma gigantesca, assim, né? E por isso a importância de estudar ética, né? Estudar bioética, enfim, que não é só você pôr a tecnologia no mundo e vamos ver o que vai acontecer com isso, né? E elas se multiplicando, assim, né? Tipo o próprio GPT, o chat GPT. E eu ia falar alguma coisa que não tá vindo, mas você lembra o que você ia falar? Talvez eu lembre de novo. É, tranquilo. Mas eu acho muito interessante você falar disso, né? Porque eu não tenho certeza, mas eu acho que você teve algum estudo na faculdade sobre isso, ou é alguma matéria que te interessa, você escreveu alguma coisa sobre, e de fato é algo que está em voga, assim, em certo sentido, mas que não sabemos se está realmente sendo bem administrado pelos nossos governos, né? Tipo, esses dias teve uma entrevista, teve não, uma matéria num programa de Portugal, os caras falando sobre isso, e para eles conseguirem introduzir isso para a população que não está preparada para o impacto da inteligência artificial, eles conseguiram trazer todos os fatos, mas de uma forma muito engraçada. Porque era, tipo, fazendo piada, trazendo referência aqui e ali, o tempo todo, Uhum. assim. Fazendo um show mesmo, assim, várias alegorias, para conseguir introduzir essas informações para quem não está. Talvez para quem não seja mais jovem, não esteja conectado com esse Uhum. tipo de informação, né? E com o tipo de preocupação que os engenheiros do ChatGPT e tantos outros grandes cabeças aí da criação falaram, cara, não, eu não quero assinar isso, por favor parem, e saíram dos projetos. Todo mundo, né, a maioria das pessoas está preocupada com isso. Claro que tem os caras que falam, não, ainda tá devagar, sei lá o quê. Mas quem estava mesmo na linha de ponta da inteligência artificial está preocupado com isso. E eu não vejo ninguém falando disso, sinceramente, com interesse e disposição e talvez trazendo alguma referência com a filosofia. E lembrei que você tinha alguma coisa sobre isso, ou tô em erro? É, eu estudei na filosofia bioética, né? E ela fala bem bastante disso, assim, né? E eu produzi até um artigo, mas o artigo que eu produzi foi artigo de trabalho de faculdade, né? Não publiquei nada. Mas foi uma questão, como a raça também é uma questão bioética, né? Porque, tentar lembrar aqui, é uma questão de selecionamento, né? Então, enfim, quando o Martin Luther King lá, né, começou um movimento lá nos Estados Unidos e das revoltas, revoluções, né, que ele era a favor de um ativismo que era pacífico, mas ele também tinha que ter uma voz, né, que era sair na rua, né, fazer as passeatas, esse é o termo que eu estava lembrando. E porque se você não tenta cobrar o seu direito, né, sempre há uma coisa menos, uma coisa inferior, ou uma hora a gente vai ver isso com calma, né, a gente vai se deter sobre isso, enfim, esse uma hora vai se tornando só a realidade, né, que é você postergando o problema, né, e nunca se debruçando Exato. de fato sobre ele. E, enfim, aí você tem
uma exclusão de uma parte da sociedade, né, que não tem os mesmos benefícios, enfim. Né? Aí a gente pode entrar numa discussão longa aqui, né, sobre o problema da questão da raça, né. Mas eu tô falando isso por causa que, né, eu não sei se foi sobre isso que você viu, mas eu vi um pouco também sobre a questão do melhoramento genético, né, que também é uma questão da bioética. E o que eu estava querendo lembrar aquela hora, que era para falar, que eu queria falar, era essa pausar a tecnologia, assim, né? Eu não sei até hoje se você lembra algum momento que a gente conseguiu fazer isso, assim, né? Tipo, porque como que você faz para pausar a tecnologia, assim, né? É um autoritarismo, né? Você vai Sim, proibir de acessar, né? Mas talvez você proíbe localmente, mas do outro lado do mundo tá rolando. Então, tipo, qual que é a questão aqui, né? Então, eu acho que esses lugares, né, que você falou do ser humano chegando perto de Deus aí, né? Acho que isso daí sei lá, é o nosso destino, né? E aí a questão como que se a gente, primeiro, consegue chegar lá antes de se matar, né? Se a gente não se matar antes, né? Uma exato. terceira guerra mundial aí, com, sei lá, bombas e tudo que é jeito. Sim. E, e ou senão, se a gente chega lá, a gente tem que ter, lembrei, a gente tem que ter as qualidades humanas suficientemente equilibradas aí, né? Aprimoradas para não chegar lá um ser humano super prepotente, egóico, orgulhoso, que, enfim, se acha melhor que as pessoas, né? Tipo, agora eu não tenho mais corpo, minha extensão da minha mente está na internet. Só que essa extensão é totalmente egóica, sei lá, violenta. E aí, o que você faz? Tipo, é simplesmente o fim do mundo, né? É. Extermínio de tudo. Daí, tipo, você coloca o problema também na IA, né? Como se ela fosse o mal. Mas, cara, quem projetou? Sempre tem uma intencionalidade do programador por trás que vai imputar o que ela pode ou não fazer, quais são os bases de dados que ela pode acessar, né? Por mais que ela seja generativa e se aprenda com ela mesma e tal, mas o primeiro toque ali, né, é o programador. E esse programador, como que ele é? Né? Como é que ele trata os pais dele? Como é que ele fala com as pessoas que vê na rua? Porque é isso que vai passar, né, cara? Se esse cara for um racista, se esse cara for um, né, um cara, sei lá, abusa de alguém, um assediador, o código dele vai ter esses vieses, né? Não, Yeah. assim, diretamente, mas vai poder sofrer disso. Então, muito importante ter pessoas valorizando, né, as questões humanas, principalmente na tecnologia, né, para ela não ser passada para frente esses valores, né, esses princípios. E acho que aí, cara, entra totalmente a ética, né, a ética de valores, que é muito de você saber se conhecer, né? Você entender quais são as medidas das suas ações, né? Então, se você vai demais, você se excedeu. Se você é de menos, você tá, não, ainda não está achando a parcimônia, o equilíbrio, né? O meio termo que seria o ideal, né? Então, a ética de virtudes, ela tenta achar esse caminho do meio, assim, né? Que tem muito a ver também com o taoísmo, né? Que é o Uhum. caminho do meio, e que eu acho muito massa, cara, que é tipo você construir valores e um cuidado sobre si mesmo, né? Você está sempre atento, né, e consciente do que você está falando, do que você está consumindo, de como você está tratando o outro, né? Como você se vive, como você vive de fato, né, a vida. E, e aí acho que é isso, cara. Eu pelo menos vejo esse caminho, assim, como uma solução possível, se não for a solução única, que é o ser humano voltar para ele mesmo, né, e começar a pensar
sobre si mesmo, sobre quem ele é, que ele está fazendo aqui, para onde ele quer ir, para não ser só um repetidor de padrões aí e, né, seguir na manada e tal. Se a gente não sei se a gente consegue hoje, tipo, não ser manipulado, tá ligado? Pelo mundo, pelas informações. Mas ao menos se tenta ser mais consciente possível sobre isso, né? E você tá Exato. no meio de uma programação. Você escolhe por quem quer ser manipulado, pelo menos. É, você tenta, né? Acho que tá um pouco disso também, né? Da questão da. Eu não sei se é uma alegria, mas é uma felicidade, né? Um caminho que você talvez não seja o perfeito, né? Mas é o caminho que você vê significado, né? O caminho que você escolheu, né? O caminho que, tipo, não foi alguém que falou, ó, faça isso. Não, tipo, foi, cara, vem daqui de dentro, vem da minha voz de verdade, né? Da minha autenticidade. Pode ser o caminho mais difícil que for, mas eu escolhi, ou pelo menos eu acho que escolhi, tenho a sensação que escolhi esse caminho, sabe? E aí, Sim, acho que isso, por mais que o mundo esteja caindo lá fora, pelo menos você seguindo nessa trilha, né? E lógico, também, né? Não adianta você ser só autêntico, mas ser autêntico pro mal, né? Que nem estava falando. O, pode ser que Hitler fosse um cara muito autêntico, mas ele estava levando todo mundo pro buraco, né? Então, pois é. você tem que, sei lá, é muito de escolher o caminho do meio, mas também o caminho do meio que te leva pro caminho que não é o buraco. Exato. E isso desse caminho do meio, ele também está presente em outras culturas, não é? Um amigo que gosta muito do cristianismo e estuda ele de uma forma séria, não tipo cabeça fechada, muito pelo contrário, e estava me dando uma noção de algumas coisas interessantes esses dias. E não sei qual é a referência dele, mas eu lembro claramente que ele usou isso, assim. E estava falando como geralmente o homem com a energia, o homem ou a energia masculina tem a tendência em ir para negligência ou para o autoritarismo. E nós temos essa tendência, né? E é muito difícil conseguir ficar no meio disso. E muitas Uhum. vezes a gente erra, tenta voltar, e mesmo tendo consciente, é muito penoso. E agora, isso que você colocou foi muito interessante. Se a gente tem um programador que é mais negligente ou mais autoritarista, coloca essa cara em uma potência que se autorreproduz para determinado fim. E agora, falamos de um programador, né? Algo pequeno. Imaginar escalar isso para uma empresa com Com sedes intenções, né? internacionais, com intenções maiores, com uma empresa que serve um estado que serve uma nação, uma nação que serve um movimento nacional. Então, os valores e as éticas deles vão se sobrepor sobre os nossos, não é? Como é que é isso? Como é que é Te isso, hein? pergunto, qual é a É, resposta, cara? E aí, o que que te faz? Socorro. cara, eu tendo uma. Como é que eu posso dizer assim? A tentar simplificar as coisas, assim, né? É uma tendência que eu venho adquirindo, assim, pelo menos tento, que às vezes a gente, porra, você foi longe aí, né? A gente tá indo longe. Mas às vezes a gente, sei lá, sai daqui, vai ali na padaria comprar um pão e, sei lá, você responde o cara que tá ali de mau jeito, ou não tá nem valorizando o cara, tá ligado? Então, sei lá, pô, se você já trata a pessoa bem ali, você já tá dando um salto enorme, né? na humanidade ali, né? A pessoa que tá ao Sim, seu lado, prestando atenção nela. Então, tipo, são coisas simples, né? Que às vezes a gente acha que é pouca coisa, mas daí sim, no efeito manada, né?
que nem a gente falou lá aquele capítulo do meu livro lá, que você questionou, né, esqueci o nome agora, mas era a conscientização da meditação, né, o consciente coletivo, né, daí você falou não era Consciente. inconsciente, aí Exato. eu tentei explicar, né, tipo, que às vezes a pequena ação, né, em maiores escalas se torna uma coisa de fato que muda, né, transforma. Então, às vezes a gente quer, né, tipo, porra, queria ter um propósito na vida que né, me ajudasse a mudar o mundo, né? Enfim, tem gente que consegue, né? Sim, Exemplos de líderes aí que vivem a vida inteira em prol de algo, né? Mas a maioria de nós está preso numa rotina de trabalho, de sobrevivência, né? Então, e a gente é a grande massa, né? Então a forma como a grande massa que vai aí sim, né, se transportar para o inconsciente coletivo, né? Porque ela está só reproduzindo e não está pensando. Né? Então a partir do momento que você começa a meditar, por exemplo, imagine, você 2, 3 meditando, não, ok, pode ser que isso seja bom para esses 2, 3. Agora pense em milhões de pessoas meditando, como que é o mundo? Como seria o mundo, muito né? bom. Seria um mundo totalmente diferente. Né? Muito bom. Muito bem dito, cara. Eu gostei muito. É, o Me veio, pastor me aqui. veio, Baixou, pastor. me veio, me veio vários pontos, mas foi tão bom que eu fiquei, tipo, só assimilando a parada, tá ligado? É, mas é muito massa, né, Mas é, cara? Eu queria conseguir tocar nesse lugar, assim, de conseguir ver qual é a potência ou né, o que isso consegue gerar no mundo quando tem, sei lá, 100 mil pessoas meditando ao mesmo tempo. Né, que nem ocorre em alguns países em ser determinadas datas, assim, né? Mas imagine se a gente conseguisse colocar um eletrodo daquele campo ali. Que isso, né, vai significa, sei lá. acontecer. E me lembrou de um post do meu professor de Rose, aqui de meditação, de yoga, e ele dizia que no post que a meditação tem sido estudado com profundidade há 10 anos, em fatos com as tecnologias recentes científicas, não é? Com aquilo que a gente diz ser ciência hoje. Uhum, Mas de fato ela existe há pelo menos 3.000 antes de Cristo, sabe? Muito mais, ou seja, 5.000 anos. E muitas vezes, quando a gente fala nos efeitos científicos, ou por que uma pessoa hoje em dia busca a meditação, está muito associado a algo quase terapêutico. Tá tudo uhum, bem, mas o ponto que você está colocando é tão maior, não é? É uma revolução mesmo, porque é um estado de despertar, digamos, né? da consciência uno da pessoa, somado com a consciência de um coletivo. Então, gostei muito desse termo que acho que foi você que cunhou, né? Consciente coletivo, porque de fato esse efeito manada pode nos destruir, que seja pela Terceira Guerra Mundial, que seja por efeitos climáticos, que seja por uma idiotice qualquer que algum laboratório crie, ou sei lá, tantas possibilidades que temos de nos autodestruir, de acabar o mundo. quanto de acabar o mundo, quanto simplesmente conseguir, meu, gerar uma coisa completamente linda e magnífica, né? O potencial que existe em nós não é à toa que a gente se tornou o animal predominante no planeta, né? Pelo menos aqui no nosso pequenino planeta, no nosso Uhum. pequenino sistema solar, nós somos fodas, cara. Então, se a gente usasse esse poderio todo para as coisas boas, né? Que foda que ia ser. Gostava muito de ver esse lugar, cara, e acho que pessoalmente é uma das coisas que mais me machuca, assim.
Tipo, sentir que às vezes as pessoas ou o mundo, entre aspas, né, não tá preocupado com isso. Por isso também que me faz tão bem e fico tão feliz em ter essas conversas contigo. E quem sabe a gente possa colocar uma sementinha do bem, da autorreflexão para algumas pessoas, não é? E quem sabe isso gere algum efeito borboleta maluco, e não por nós, assim, né? Mas, meu, Sim. nós fazendo um pouquinho ali, outros malucos quaisquer fazendo um pouquinho lá, e outros caras mais fodas fazendo algo maior acolá. Vamos somar forças, vamos tirar a bunda da cadeira, pelo menos o É. pouco que nos convida. Muito louco, né? E eu fiquei pensando, cara, o que que é meditar, né? Tipo, o exercício, digamos assim, né? Cara, não, é simplesmente sentar e fechar os olhos, talvez, ou de olho aberto, né? Mas vai depender dessa técnica. Mas você simplesmente se acalmar, relaxar, prestar atenção na sua respiração. Cara, é nada, tá ligado? Exato. Tipo, quem que consegue fazer isso, sei lá, todos os dias? Yeah. É uma coisa grátis, É. indolor, às vezes chata, Uhum. que qualquer Mais pessoa simples que isso, não pensante tem pode como. fazer. E quem é que faz, né, de fato? Muito louco. E quando você experimenta, né, tipo, ou pelo menos começa a seguir nesse caminho, você vê que é revolucionário, né? Tipo, você se toma, sei lá, eu sou uma pessoa antes e uma pessoa depois, assim, não tem como falar que Sim. é a mesma pessoa, assim. Mano, eu notei aqui que o programa que a gente tá usando vai encerrar daqui 3 minutos. Uau! Tem uma limitação de tempo, eu não sabia. Daí acho que eu vou criar outro link, porque não sei se você tá com tempo, se quer Deixa eu ver que continuar horas ou são. quer encerrar aqui também. Cara, por mim, mais uma meia hora era massa. Acho que a gente tá. É, Se né? você Só puder e pra quiser gente também, terminar o papo, topava. pelo menos, pra Claro, não ser claro. interrompido, assim. É. Valeu então. Beleza, então eu vou criar outro link aqui e já te Aham. mando. Vou pôr até aqui, ó. A gente Problemas técnicos. Tá voltando.